Já tá gravando. Eu quero ir embora. Chora não, chora não. Pastor, já tá gravando. Já. Tá gravando. Então, vocês devem ter aí em mãos uma folha em branco, caneta, e vocês devem fazer a mesma coisa que a semana passada. Essa pequena estrutura: texto, introdução, tema, as divisões e uma conclusão. Tá certo? Já coloquem aí a estrutura para vocês aí, para poder, na hora que a pessoa estiver falando, você já identificar. Então, a ideia é que você identifique cada um desses para poder, no final, a gente conversar sobre. Tá joia? Todo mundo já viu como funciona, né? Então, hoje vocês vão me ajudar mais, os alunos precisam me ajudar, no sentido de ajudar na avaliação também, do que vocês observaram. Eu só queria que vocês entendessem de forma mais... Eu sempre digo para todos, é que o objetivo dessa aula não é apenas uma crítica pela crítica ao que o colega fez. Não, a ideia é, a partir daquilo que o colega foi bom, você ajustar o seu, aquilo que precisou melhorar, você também perceber as observações que foram feitas, e a ideia aqui é nos ajudar mutuamente a corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Lembrem que o objetivo é treinar vocês, dar ferramenta para que na igreja, no trabalho que Deus colocar nas mãos de vocês, vocês poderem fazer melhor uso, né, na hora da pregação, do ensino da palavra. Essa é a ideia principal, tá bom? Então, não tenham receio de fazer alguma observação, e quem está ministrando deve lembrar da semana passada. O que a gente está fazendo são observações daquilo que foi bom, daquilo que precisa melhorar. Não é uma crítica pela crítica, é algo para aperfeiçoar, para que a gente possa fazer cada vez melhor. Tá joia? Vamos orar para a gente dar início? Pai amado, nós estamos aqui nesta segunda-feira, nesta noite, diante da Tua presença. Queremos, Pai, agradecer ao Senhor por essa oportunidade que a gente tem de aprender juntos, ó Deus, para melhor fazermos a obra do Senhor. Eu quero colocar de uma forma especial diante do Senhor a vida de Alice, a vida de Daiane, a vida de Guilherme, de Giovanni. Ó Deus, que a graça, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles, para que, ó Pai, eles possam, ó Deus, ser instrumentos nas mãos do Senhor nesta noite. Seja conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Daiane vai começar. Daiane, a partir do anúncio do texto, a gente já coloca aqui o... Eu quero que a Alice brigue comigo. Daiane não, Alice. Eu olhei para a Alice e falei Daiane. Então, a Alice vai começar. A partir da leitura do texto, eu marco o tempo aqui, 20 minutos. Pode? À vontade. Boa noite, irmãos, a paz. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 11, a partir do versículo 1. 1 Reis, capítulo 11, a partir do versículo 1. Vamos ler. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações,
porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifício a eles. O Senhor irou-se contra Salomão, e por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e darei a um dos seus servos. Somente até aqui. Irmãos, esse texto é bastante conhecido por alguns da igreja. Mas antes de prosseguirmos com a palavra, eu queria só relembrar algumas coisas com os irmãos. Salomão era filho de Davi, da sua união com Batseba, mulher de Urias, a qual ele tinha cometido adultério. Salomão ele foi agraciado por Deus com uma sabedoria de grande excelência, por meio do seu pedido, na primeira vez que Deus aparece para ele. E além dessa sabedoria, Deus o abençoou também com inúmeras riquezas. A fama de Salomão, ela se espalhou não somente na nação de Israel, mas nas nações circunvizinhas, onde até mesmo nós temos um relato que a rainha de Sabá veio comprovar essa sabedoria de Salomão. Mas toda essa sabedoria e tudo que Deus tinha dado a ele não foi impedimento para que ele desobedecesse ao Senhor. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos hoje. As características do desobediente. E quais são essas características? Podemos destacar, em primeiro lugar, que o desobediente, ele desconsidera os princípios de Deus. Voltemos ao texto e vamos ler o versículo 1 e 2, que diz assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar para seguir outros deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Esse princípio que Deus estava se referindo não era um princípio antigo, ou não era um princípio novo, na verdade, mas sim antigo. Ele foi dado por Deus por meio de Moisés, e a gente pode verificar isso em Deuteronômio, capítulo 7, do versículo 3 a 4. E ele tinha como finalidade preservar o povo de Israel de adorar os deuses estrangeiros, adorar deuses falsos. Mas mesmo assim, Salomão, ele despreza essa lei, ele despreza esse princípio e escolhe seguir os seus desejos e as suas emoções. E quantos de nós desprezamos o conselho de Deus instituído na sua palavra, não escutamos a voz do Senhor descrita na sua palavra e nos guiamos pelo nosso coração e pelas nossas próprias emoções, caminhando para a desobediência e não parando para refletir na voz de Deus. Em segundo lugar, eu quero destacar para os irmãos que a outra característica do desobediente é que ele insiste no erro. Então, acompanhe comigo a partir do versículo 3. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como for o coração de seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor, como seu pai, Davi.
Salomão, como disse há pouco, ele desprezou o conselho de Deus, e como nós podemos verificar no texto, nos versículos seguintes, ele insiste no erro. Ele não ficou só um período da sua vida casado com essas mulheres estrangeiras e adorando os deuses que Deus havia proibido. Pelo contrário, esse ato de desobediência de Salomão, ele progride até a sua velhice. E mesmo quando ele é repreendido, aqui no texto não fala explicitamente se foi por um profeta, como foi o seu pai Davi, ele não dá atenção. Ele insiste no erro e ele insiste em desobedecer a Deus. Esse mau exemplo de Salomão teve consequências até mesmo 4 séculos depois para Esdras e Neemias, causou uma grande confusão. E, queridos, a desobediência de Salomão, ele foi se intensificando dia após dia, desde o momento que ele ignorou a Deus, e conosco não é diferente. Nós, quando ignoramos a voz do Senhor, estamos escolhendo insistir no erro. E essa insistência no erro nos leva a uma cegueira espiritual e um afastamento de Deus. Por último, nós podemos destacar como característica do desobediente que ele desperta a ira de Deus. Voltemos ao texto mais uma vez, a partir do versículo 9, que diz assim: O Senhor irou contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: Já que essa é sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e a darei a um dos seus servos. Depois de ter sido dominado pelos seus desejos, de ter escolhido o seu próprio caminho, seguido o caminho de desobediência, ter casado com mulheres estrangeiras, adorado os falsos deuses, construído altares para esses deuses, Salomão ele foi punido. Ele recebeu a consequência pelo seu ato. Consequência essa nada favorável. A partir desse juízo de Deus, logo mais nos capítulos posteriores, nós vamos ter a divisão Reino do Sul e do Norte, que veio em decorrência dessa desobediência de Salomão. Irmãos, não podemos esperar que os nossos atos de desobediência não irão acarretar para a nossa vida a ira de Deus, a disciplina de Deus, a vara do castigo. Nós temos que ter em mente que se escolhemos desprezar e desobedecer ao Senhor, certamente colheremos o juízo, a ira dele. E para concluirmos, o princípio que o Senhor tem estabelecido de não casar com essas mulheres estrangeiras não era visando o mal de Salomão, ou o mal dos homens de Israel, mas sim visava o seu bem, visava a proteção do povo, visava o crescimento espiritual, visava intimidade com Deus e um coração totalmente íntegro e voltado para o Senhor. Visava uma comunhão com o Senhor. Talvez hoje nós não nos enquadramos em um julgo desigual ou nesse princípio de desobediência, mas quantos princípios nós às vezes ficamos cegos ou não ouvimos na palavra. Às vezes nós não somos uma esposa submissa, às vezes não somos um marido que ama a esposa assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Às vezes não damos um bom testemunho no nosso trabalho, mentimos, não nos guardamos da impureza, da imoralidade sexual e dentre tantos outros princípios e mandamentos que tem na palavra do Senhor. Mas que essa mensagem traga como reflexão que se estamos escolhendo desprezar o conselho de Deus, insistir no erro da desobediência, certamente nós iremos colher a repreensão, a disciplina do Senhor, e que Deus possa aplicar no nosso coração, que à medida que caminhamos e que meditamos na palavra e que ouvimos a sua voz, podemos analisar a nossa vida, fazer uma autoanálise, uma reflexão e escolher o arrependimento, para que não venha um juízo sobre nós. Amém. Glória, acabei. Ai, meu Deus, sobrevivi, Senhor, obrigada, não morri. Eu só não entendi o motivo do nervosismo que antecedeu essa apresentação, porque para mim foi ótimo. Eu vi um clarão assim, aí Jesus disse, volte, que não é sua hora ainda não. Pode voltar, fique na terra. 9 minutos, 51 segundos, 98 milésimos de segundos.
Ok? Escapou? Por enquanto, né? Depois nós vamos observar as coisas e tal, mas tá vivo aí. Vamos lá, Daiane. Agora é com você. Depois a gente vai fazer a análise de cada um. Pastor, eu só vou pegar um pouco d'água que o meu secou. Sério? Eu não vi você tomando água durante a pregação? Foi, né? Eu bebi antes todinho. Muito bem, Ai, façam aí uma nova estrutura, texto, introdução, tema, divisões, 1, 2, 3, 4, 5, quantas você quiser, conclusão. Muito bem, Daiane, a palavra está com você. Quando você começar, eu já vou marcar aqui. Tá certo. A paz, irmãos, boa noite. Vamos Amém. abrir a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12, a gente vai ler do versículo 17 ao 21. Amém? Romanos 12, 17. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Nós sabemos que essa carta aos Romanos foi escrita por Paulo, né, pelo apóstolo Paulo, e ela é a epístola mais longa escrita por ele, e também é considerada pelos estudiosos, né, como a epístola, a carta mais teológica e influente de Paulo, né? Nessa carta, ele vai falar sobre vários assuntos, né? Ele vai falar acerca da pecaminosidade do homem, ele fala da justificação pela fé, ele fala da santificação, fala da incredulidade de Israel, e também, em alguns capítulos, ele fala sobre algumas exortações, aplicações práticas para a vida diária, né? A Igreja de Roma, ela era constituída tanto por judeus, né, por crentes judeus e não judeus. E ele traz, em alguns capítulos, essas orientações, exortações para a vida diária. E é sobre este último assunto que a gente vai falar um pouco nessa oportunidade. Especificamente, nesses versículos que nós lemos, nós vamos falar quais as atitudes para vencer o mal, né? Nós vivemos diariamente dentro de nós, às vezes, uma guerra, uma luta espiritual todos os dias contra a nossa natureza, né? Paulo, ele fala no capítulo 7 dessa mesma carta, né, aos Romanos, no versículo 18 e 19, ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, Paulo sabia dessa luta que a gente teria diariamente, né? Então, é preciso a gente vencer essa nossa natureza, né, humana, e vencer, lógico, com o auxílio do Espírito Santo, com o auxílio de Deus, né, para que a gente possa praticar o que as Escrituras nos ensinam, né, para que a gente possa aprender com essas exortações que Paulo levou para a igreja ali em Roma, para que a gente possa aprender algumas atitudes que possamos ter diante do mal para vencer. Então, vejamos. Qual a primeira atitude para vencer o mal? Vamos observar no versículo 17, que ele diz assim: não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Então, não pagar mal por mal é uma atitude que a gente deve ter diante do mal para que a gente possa vencê-lo.
Claro que isso não é fácil, porque, como falei anteriormente, a nossa tendência, né? Então, às vezes, quando alguém nos faz mal, nós queremos pagar geralmente na mesma moeda ou, quem sabe, ainda maior, né? Mas não devemos levar também em conta quem nos fez o mal, porque, como ele escreveu aqui, não paguem a ninguém mal por mal. Ele não falou, não pague aos seus irmãos em Cristo, né? Não paguem aos seus familiares ou a quem vocês amam. Ele disse a ninguém. Então, não importa se é judeu, gentil, crente, não crente. Nós não devemos pagar mal com mal, porque só assim podemos vencê-lo. Paulo também escreveu sobre isso em 1 Tessalonicenses 5,15, quando ele disse: tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem um dos outros e o bem de todos. E, seguindo esse raciocínio, qual a segunda atitude que nós poderemos ter para vencer o mal? No versículo 18, ele diz: viver em paz com todos. Mas observe que Paulo ele usa uma conjunção condicional, o se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Então, ele sabia que seria difícil, em algumas situações, a gente viver em paz com todas as pessoas, né? Porque, é claro, que tem sempre aquelas pessoas que amam confusão, sempre tem aquela pessoa encrenqueira, né? E por onde a gente passe, seja no trabalho, em casa, na igreja, sempre vai ter. Mas ele deixa bem claro, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. E Jesus, ele também fala lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 9, ele chama de feliz, bem-aventurado o pacificador. Então, se nós queremos ser felizes e vencer o mal, nós devemos, sempre que possível, viver em paz com todos. Qual seria a terceira atitude para vencer o mal? Vamos ler o versículo 19, né? Dar lugar à ira de Deus seria a terceira atitude. Ele diz assim: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Deus, ele não nos deu o direito de vingança, né? Ele escreveu, Paulo aqui ele faz uma citação ao Antigo Testamento, né, em Deuteronômio capítulo 32, o versículo 35, quando ele diz: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor, né? E a vingança ela é como se fosse uma bola de neve. Aqui na nossa região, principalmente aqui no Nordeste, quem é do interior, sabe da questão de vinganças que ocorrem de gerações a gerações, né? Às vezes matam um de uma família e o outro vai passando de geração para geração. Então, a vingança, ela não é nossa. E ela pode surgir também em pequenos detalhes. Às vezes, algo bobo, ou na igreja, ou na nossa casa. Então, nós não devemos, né, fazer justiça com a própria mão, com as próprias mãos, como ele diz, não façam justiça com as próprias mãos, mas devemos dar lugar à ira de Deus, para que ele faça a justiça, né, e retribua conforme for da sua vontade, porque sabemos que ele é justo, e se for da vontade dele, ele retribuirá. E qual seria a quarta atitude para vencermos o mal? Pagar o mal com o bem. Então, Paulo ele traz exortações, né, aqui no versículo 20, ele para fazermos o contrário. Se o nosso inimigo tiver fome, devemos dar de comer. Se ele tiver sede, devemos dar de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Né? Em seu comentário bíblico, Wisber diz que as brasas vivas talvez sejam a vergonha que nossos inimigos sentirão quando lhe pagarmos o mal com o bem, né? Então, irmãos, se pagarmos o mal com o bem, ou seja, retribuir o bem pela maldade que alguém nos fez, com certeza isso pode destruir o nosso inimigo. E principalmente se ele não for cristão. Paulo fala logo no início do capítulo 12, né, que não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da nossa mente. Então, a partir do momento que a gente é conhecedor do Evangelho, a gente precisa mostrar na nossa vida que somos diferentes, que realmente Cristo fez uma transformação na nossa vida. Então, a gente não pode jamais pagar na mesma moeda. A gente tem que mostrar que Cristo habita em nós e que, como Paulo ele mesmo citou,
Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Então, devemos imitar Cristo em todas as suas atitudes. E fazendo isso, talvez a pessoa se arrependa e, quem sabe, até se converta com o testemunho. Então, para concluirmos, se nós tivermos essas atitudes, né? Essas atitudes, não pagar mal por mal, viver em paz com todos, dar lugar à ira de Deus e pagar o mal com o bem, certamente poderemos vencer com o auxílio do Espírito Santo, né? Como eu falei anteriormente, se pagarmos na mesma moeda, nós estaremos nos igualando às pessoas que vivem o mundo e que não conhecem o Evangelho como nós conhecemos. E Tiago também, na sua carta, está escrito, né, que devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes, né? Então, amados, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Quase que eu morro, mas tudo bem. Esse povo é tudo ovelha do pastor Paulo Bé. 8 minutos, 42 segundos, 99 milésimos de segundo. Foi a Quase mesma 8, coisa 40. do ensaio, a mesma coisa. Nós vamos ter que acrescentar mais coisa, tá? Foi. Aí, de outra vez, eu ensaiei, deu mais 10 minutos. Aí, agora, eu também tem coisa que eu queria falar e nem falei. Fica na parte. Amiga, é normal, faz parte. Se preocupe não. Depois vocês procuram aí muito material, muito contexto, né, pastor? Exato. Ó, Jailda disse que já vai colocar a lista para pregar, viu, pastor? Eu já estou Na ver- atestado. Desde Na verdade, depois que termina a homilética, eu já oriento o pastor, o líder da igreja, a colocar para pregar. Ela disse, terça-feira, vou colocar você e a lista para pregar. Eu Tudo disse para ela profissional, que esses você, estudantes da conversa aí, ó. Tudo profissional. eu já disse para ela que vocês iam pregar essa semana. Aí pregou a primeira vez, aí eu já digo logo para o pastor, pode botar, pode escalar, viu? Aí ela ainda disse assim, pastor, ela disse assim, ó, pastor, não se preocupe, a palavra de Alice Daiane é boa. Disse, a senhora está botando tanta expectativa assim em mim, não bota, não, viu? Aqui só vai ser bom para a Roberta, que na Assembleia a mulher não prega, né, Roberta? Pastor, eu gosto de pagar o bichinho. Vai, diga Ô, aí, não, Roberto. Paulo, me deixe prega, quieto, sim. não tenho nada a ver com isso. Vou fazer só Diga, para Roberta, pegar nota prega. mesmo. Mas tu Diga, prega Roberto, para os você jovens, não prega lá? no centro da oração das mulheres. Ela Ah. traz assim, uma reflexão. Uhum. Você vai, meu filho. Sabe, Eu sabe, qual é, também. Para as crianças. sabe qual é a Tem um pressão culto de de Roberta? jovem. Sabe qual é a pressão de Roberta? É que a mãe dela fez um seminário aqui presencial e pregou aqui. Foi melhor do que todos os homens da cidade. E foi. Ai, tá Ai, vendo? meu Deus. Arrasou. Ó, e eu, se não me engano, foi com a turma de Wallace, não foi? Foi a turma de Wallace, Foi quando exatamente. eu estava lá no dia. Foi Arrasou. nada. Ai, meu Amiga, Deus. a Ai, pressão meu é Deus. grande para cima do mesmo. Ok, minha gente, muito bem. Vamos lá agora para Guilherme. Nervosa, Ok, minha Guilherme? gente. Pessoal, vamos Ok, só pastor. novamente só organizar aqui, Guilherme, só um minutinho para poder não pegar o Certo. seu tempo. Texto, introdução, tema, Minha divisões. internet caiu aqui, pastor. Tá certo, mas voltou, não foi? Viu aí quem colocou só 3 pontos? Ó, Daiane botou foi 4. Então pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 10. Só não faça aqui com 10, viu? E conclusão, vamos lá. Pronto, Guilherme. Fique à vontade. Na hora que você falar o texto, a gente marca aqui o tempo. Amém. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Quero deixar aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Estaremos falando sobre a igreja de Efésio, capítulo 1 ao 7, que nos diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso, escreve estas coisas e diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio de 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tem perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer.
Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não verei a ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tem, contudo, o teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais também eu odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Amém. Eu queria falar sobre esta igreja aqui de Éfeso, né? As características desta igreja, né? E quando nós olhamos, né, para essa igreja de Éfeso, né, qual fazia parte dali da Ásia Menor, né, uma das cidades, ou a mais importante daquela região da Ásia Menor, a qual também era a capital do Império Romano, ali na Ásia Menor, né, que tinha uma influência muito grande por ter um porto ali que movimentava, né, aquela cidade financeira, e era muito forte em relação a isso. E também ela também tinha algo muito comum, que era o templo da grande princesa, da grande deusa Diana, né, que isso também fazia dessa cidade uma cidade muito imponente para aquela época, muito importante para aquela época, né? E ali esse templo era tremendo ao ponto que os historiadores vão, né, colocar como aquele templo como uma das 7 maravilhas ali do mundo moderno, né, daquela igreja de Éfeso. E quando nós olhamos para isso era a cultura daquela época, era a qual a igreja estava inserida dentro desse contexto de uma igreja, de uma cidade imponente, de uma cidade grande para a época, e também de uma cidade que havia um misticismo, né, a superstição, a idolatria, a imoralidade era algo que era comum para aquela cidade, para aquela cultura, para aquela época, para aquele povo. E só de a gente analisar esse aspecto histórico dessa cidade, a gente já vai conseguir identificar alguns problemas que aquela igreja ela vai enfrentar no seu dia a dia por causa do templo, né, da religião ali, dessa adoração a esta deusa, a Diana, que era muito forte ali para aquela região da Ásia Menor, especificamente para Éfeso, né, e a igreja estava ali inserida em meio a tudo isso, né, e quando a gente vai ver, né, Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele vai passar ali por Éfeso, mas só na terceira viagem é que ele vai, né, passar algum tempo a mais ali, que passou ali 3 anos, ali ensinando, doutrinando, né, educando aquela igreja, né, ensinando de uma forma, fazendo uma base muito profunda para aquela igreja, a qual a gente vai refletir nesta carta, a gente vai ver alguns requisitos, né, da doutrina que aqueles irmãos aprenderam, aqueles irmãos ali, né, foram estruturado, né, na doutrina, a qual Paulo ali teve um cuidado, um carinho imenso de ensinar, de fazer algo bem intensivo e uma base bem forte para aquela igreja, né? E quando nós olhamos, né, para esta igreja de Éfeso, né, nos fazemos algumas perguntas, e a primeira pergunta que eu me faço é: o que a igreja de Éfeso ela tem a ver com a nossa igreja nos dias atuais, né? O que essa igreja tem a ver conosco também? A gente vai ver nesse texto, a gente vai ver virtudes naquela igreja, como também a gente vai ver esfriamento, a gente vai ver um chamado de Deus ao arrependimento, né? Mas quando nós olhamos, irmãos, eu queria falar, a primeira coisa que nós podemos notar naquela igreja é uma virtudes que aquela igreja tinha. Aquela igreja, ela tinha doutrina, e a gente vê isso no versículo 3, e vai dizer assim: suportaste a prova por causa do meu nome, né? Era uma igreja que conhecia ao Deus ao qual ela servia, era uma igreja que tinha um conhecimento do Senhor, que não abandonou o Senhor, mesmo uma igreja perseguida, atacada, né, por falsos ensinamentos, por falsos mestres, por falsas doutrinas que ali queria adentrar para aquela igreja, mas aquela igreja se permaneceu firme na doutrina a qual ela foi ensinada, fundada, né? E ela não tolerava, né? Era uma igreja intolerante, né, a esse tipo de ensino, a essas heresias que estavam ali surgindo.
né? E um dos grupos ali, ao qual João aqui escrevendo, ele vai dizer que eram os nicolaítas, que estavam ali querendo introduzir algo naquela igreja, né, que ia totalmente contrário aos ensinamentos que aquela igreja, né, seguia, né? E esse grupo nicolaítas, a gente vai perceber que era por causa da sua cultura daquela época, por causa do templo, né, da sua religião ali de Diana, né, do templo de Diana, e a gente vai ver que eles queriam trazer alguns elementos, né, que fazia parte ali daquele contexto da idolatria, da superstição, do misticismo, de lá do templo de Diana, que era a comida, né, sacrificada a ídolos, né? Ele dizia, não, isso é normal, isso pode, né? Ele queria introduzir isso dentro da igreja, e a igreja vai bater veementemente sobre isso e vai condenar essa prática, como também, né, o sexo antes e após o casamento, algo normal para ele, era tudo normal, e a gente vai ver isso que era a imoralidade, que isso também era comum para esse povo que seguia esses outros falsos deuses, esses pseudos deuses, né, que era a imoralidade, e tudo isso, esse grupo, ele queria, né, introduzir dentro da igreja. A gente vai ver a igreja, ela se batendo fortemente sobre tudo isso, porque aquela igreja era alicerçada numa doutrina, tinha doutrina, eram as suas virtudes, né, daquela igreja. E também a gente pode identificar outras características daquela igreja, outras virtudes daquela igreja, que era uma igreja envolvida com a obra, né? Era uma igreja que tinha obra. A gente vai ver isso as tuas obras, né? Era uma igreja, irmãos, não apenas teórica, mas era uma igreja que labutava, era uma igreja, irmãos, que trabalhava, era uma igreja que tinha ação, era uma igreja, irmãos, que estava ali dedicada, que estava dando frutos, que estava ali ativo, era um corpo ativo dentro daquela sociedade tão difícil de ser crente para aquela época, mas aquela igreja estava ali fazendo a diferença, né? Era uma igreja, irmãos, que né, era envolvida com o trabalho, né? E a terceira coisa que nós podemos identificar sobre as virtudes daquela igreja era que era uma igreja também, irmãos, perseverante. A gente pode ver isso no versículo 3, e tem perseveranças, né? A parte A do versículo 3 também, né? Muitos estavam sendo perseguidos, muitos estavam sendo mortos, muitos estavam perdendo seus status na sociedade, muitos estavam perdendo famílias, mas eles não negaram o seu amor a Cristo, eles não negaram, eles não abandonaram o Senhor. A igreja perseverante, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às lutas, às dificuldades que aquela igreja estava ali enfrentando, irmãos, né? A igreja, né, quando nós olhamos para os dias de hoje, a gente vai ver que a igreja tem perdido a capacidade de sofrer pelo amor ao evangelho, né? Nós temos visto tantas coisas se introduzindo dentro do evangelho, como a teologia da prosperidade, né? A teologia coach, o determinismo, eu mando, eu ordeno, eu faço isso, Deus tem que fazer isso. A gente vê que a igreja hoje tem perdido, né, a capacidade de sofrer. E a gente vê, irmãos, que as heresias que ali estavam surgindo na igreja de Éfeso, que a igreja vai, de certa forma, barrar, vai de encontro, né? A igreja também hoje sofre também heresias, né, que alguns têm barrado, alguns têm ido de encontro e dizendo, não, isso não procede, isso não vem de Deus, como também aquela igreja, né, enfrentou tudo isso, né? Era uma igreja perseverante, mesmo perseguida, mas não deixou a sua doutrina, não deixou, né, de estar ali alicerçada em Cristo, né? E quando nós olhamos, irmãos, para esta igreja, né, que tem características positivas, e como também ela tem características que podemos dizer negativas, nessa igreja com tantas virtudes de estar ali alicerçada na doutrina, de estar ali labutando, uma igreja perseverante, mas também aquela igreja aconteceu algo naquela igreja, irmãos, que foi o esfriamento. E a segunda coisa que nós podemos identificar nesta igreja, irmãos, foi o esfriamento. É o versículo 4, diz assim, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Algo que aconteceu para aquela igreja, e nós começamos a analisar, meu Deus, uma igreja, né, que tinha uma doutrina, uma igreja que estava ali trabalhando, uma igreja perseverante, mas algo aconteceu naquela igreja, que aquela igreja, irmãos, perdeu, né, o fervor em Cristo, perdeu, irmãos, né, o desejo de amar ao Senhor, perdeu algo mais importante da vida do cristão, que é o amar ao Senhor, que é amar, é fazer a vontade do Senhor.
E a gente vai identificar na primeira coisa desse esfriamento daquela igreja, irmãos, que ela trocaram o primeiro amor, irmãos, pela religiosidade, pelo seu zelo religioso, né? E quando nós analisamos e vemos aquilo que Cristo ele ali ensina para os seus apóstolos, né? O que os apóstolos vão ensinar posteriormente é o amor, né? E o amor, irmãos, é a marca do discípulo, né? O discípulo ele é marcado pelo amor, aquele que ama, né? Nós podemos ter todo o conhecimento, nós podemos ter todos os dons. Paulo vai dizer isso no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, falando sobre o amor. Um pode ter todo o conhecimento, tudo, né? Todos os dons, todo o conhecimento, mas se não tiver amor, não vale nada, é vazio, é nulo, né? E quando nós olhamos para esta igreja, né, que se esfriou, né? Aquela igreja, irmãos, que estava envolvida em tantas coisas, né? Aquela igreja, irmãos, Cristo queria ter algo muito mais além do que simplesmente ver aquele povo, né, envolvido nas escalas, no seu dia a dia, cumprindo o ritual religioso, mas Cristo queria ter, queria ter um relacionamento com aquela igreja. Cristo queria ter, irmãos, estar mais íntimo daquela igreja, e é isso que Cristo ele quer também das nossas vidas. Muitas vezes, irmãos, estamos tão apegados às correrias da igreja, estamos envolvidos em todos os grupos, estamos envolvidos apenas cumprindo a religiosidade, cumprindo a meta, como se diz, mas muitas vezes Cristo ele quer um relacionamento mais íntimo conosco, ele quer ter esse aconchego de podermos chamarmos ele de Abba Pai, ele nos chamarmos de filho. Esse é o desejo de Cristo para as nossas vidas, e aquela igreja envolvida em tantas coisas daquela sua época, apenas religiosidade, apenas, irmãos, o zelo religioso. E quando nós olhamos para o zelo religioso, a gente vai ver que uma das coisas que marcava, né, o início do Novo Testamento, e uma das coisas que Cristo ele mais bateu de frente foi com os fariseus, porque os fariseus eram muito zelosos, eram muito cumpridor da lei, e era um rigor tão grande que nem eles mesmos cumpriam, de tanto rigor que eles se impunham, né? Mas o seu coração, irmãos, era vazio, não tinha nada, era apenas oco, era um deserto, né? E aquela igreja parece que perdeu o primeiro amor, estava envolvida com tantas coisas, com tantos ritos religiosos, e perdeu a coisa mais importante, que era um relacionamento com Deus, que é de andar com Deus, que é de estar com Deus, que é de sentir a presença de Deus. E quando nós também olhamos para esta igreja, o esfriamento dessa igreja, uma igreja, irmãos, que também trocou o seu primeiro amor, irmãos, porque olhou tanto para os outros e se esqueceu de olhar para si mesmo. A igreja de Éfeso examinou tantos e identificou tantos os falsos mestres, os falsos ensinos, né, os falsos apóstolos que ali queriam se introduzir no meio daquela igreja, né, que aquela igreja estava tão envolvida, apenas viu tanto isso, que se esqueceu de olhar para si mesmo, que se esqueceu de olhar os seus defeitos, que se esqueceu de olhar da onde tinha caído, né, que eles perderam o primeiro amor. Conseguiram identificar tantas coisas, mas não conseguiram identificar, né, a sua queda, o seu abandono do amor verdadeiro para com Cristo. E quando também nós olhamos para esta igreja, né, uma igreja que tem tudo a ver também com as igrejas dos dias atuais, nós vamos ver que também Deus, né, faz um convite para aquela igreja ao arrependimento, né, e Cristo vai chamar aquela igreja, irmãos, para se arrepender. E nós vamos ver isso no versículo 5. Lembra-te depois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, verei e te moverei do teu lugar, do teu candeeiro, caso não te arrependa. Né? Cristo, ele convida, ele chama aquela igreja, né, a um arrependimento. E a primeira coisa que a gente vai ver é lembrar de onde caíste. É a primeira parte do versículo 5, a parte A. Lembra, pois, de onde caíste. Né? É algo que nós precisamos, né? É lembrar de onde caímos. Né? O filho pródigo, ele vai se lembrar quando ele estava lá longe, comendo ali as bolotas, sofrendo ali, comendo o pão que o diabo amassou, ele vai se lembrar da casa de meu pai.
tenha com abundância, tenha alimento com abundância, né? Só nos podemos, né, lembrar de onde caímos, irmãos, quando há essa consciência que caímos, né? Quando houver a consciência que caímos, reconhecemos que caímos, podemos nos lembrar de onde caímos, né? E Cristo, ele vai convidar aquela igreja ao arrependimento. E a segunda coisa, ele vai dizer: arrepende-te. Está ainda no versículo 5, a parte B, arrepende-te, né? Arrependimento, irmãos, não é uma mera emoção, não é choro, não é grito, não é pulo, não é nada disso que muitos, né, têm vivenciado aí, muito zoado, aí arrependimento não é nada disso, mas arrependimento, irmãos, é uma atitude, é uma decisão, né? É uma mudança de vida, é uma mudança, irmãos, de atitude, é uma mudança, irmãos, de caráter. Isso é arrependimento, e Cristo, ele vai convidar aquela igreja ao arrependimento, né? Como também Cristo vai chamar aquela igreja também para voltar à prática das primeiras obras. Como também vamos encontrar isso também no versículo 5, né? Ele vai dizer assim: volta à prática das primeiras obras, né? Cristo chama aquela igreja a voltar ao amor, a voltar aonde ela havia caído, né? E quando nós olhamos para isso, é tempo de se voltar para Cristo, é tempo de estarmos na presença do Senhor, é tempo, irmão, daquele que deixou de ler, voltar a ler, é tempo daquele que deixou de orar, é tempo de voltar à presença do Senhor, é tempo de estar na presença do Senhor Jesus. E eu queria concluir nesta noite que, mesmo em meio, né, a tantas lutas, perseguições, a tanto esfriamento, a tantas coisas, mas Deus sempre tem um remanescente fiel, né, na terra. Em toda a história do cristianismo, a gente vai ver as lutas, as dificuldades, características, né, virtudes da igreja, como também a gente vai ver esfriamento, mas em todas as épocas, Cristo teve sempre um remanescente no meio, né, do seu povo, né? A gente vai ver isso quando Elias ali vai dizer: Senhor, apenas eu restei. E Cristo vai dizer para Elias: não, Elias, eu guardei, eu preservei 7.000 homens que não se dobraram perante Baal. Em todos os tempos, irmãos, Cristo tem o seu remanescente, mesmo em meio a tantos caos que nós estamos vivendo, e tantas heresias, como aqui estava se introduzindo, querendo se introduzir na igreja de Éfeso, como nos dias de hoje tem se introduzido tantas heresias, mas Deus, né, tem um remanescente fiel que tem permanecido firme na presença do Senhor. E para concluir, eu queria terminar com o versículo 7, que diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dá-lhe que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Né? Quem tem ouvido, ouça o que Deus tem falado para a sua igreja, né? E ele vai dar uma advertência: senão eu moverei, tirarei o teu candeeiro, no versículo 5, ainda na parte final, né? Se a igreja não se arrepender, se a igreja não mudar, Cristo vem e arranca e tira a igreja, né? Mas Cristo tem o fruto da árvore da vida. E o que é isso, irmãos? É a vida eterna para aqueles que permanecerem fiéis, para aqueles que estão, né, seguindo ao Senhor, para aqueles que estão firmes na sua palavra, firmes no Senhor Jesus. E que Cristo nos abençoe nesta noite. E agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. 19 minutos, 1 segundo e 1 milésimo de segundo. Eu tive a impressão que foi menos tempo. Nada. 19 minutos, 1 segundo e 1 milésimo de segundo. Ok. Vamos agora para o próximo, né? Giovanni. Pastor, Também. o senhor agora fez igual aquele Severino aqui de Aracaju. Agora é a vez do... Aí deu aquela pausa. Bispo. Ok, vamos colocar aqui a nossa estrutura novamente. Texto, introdução, tema,
as divisões e conclusão. Deixa eu ver aqui. Pronto, Giovanni, na hora que quiser, pode começar. Eu marco aqui. Muito bem, boa noite a todos, graças e paz. Irmãos, por gentileza, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Assim diz a palavra do Senhor: porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Então, irmãos, para falarmos aqui, para explorarmos, fazermos essa reflexão, é necessário lembrarmos que os sacrifícios durante esse período, eles eram oferecidos a Deus como forma de arrependimento. E a fumaça no qual ele saía da oferenda, no caso, ele exalava o bom perfume, ou seja, era o arrependimento das pessoas que ofereciam. Então, o que seria necessariamente a essência? O que seria essa boa fragrância? E esse é o tema que vamos abordar, que é: qual é a tua essência? Mas a essência deixar bem claro, que a essência ela pode ser uma característica fundamental de alguém, assim como ela pode ser um aroma ou um óleo perfumado. E também era de costume utilizar o perfume, a essência, para perfumar, embalsamar o corpo, e ao mesmo tempo ele era utilizado como forma de se perfumar e perfumar a testa do visitante. Assim como uma pessoa que via a casa, o anfitrião, ele, além de chamar um servo para lavar os seus pés, era de costume também colocar um óleo perfumado em sua testa. Mas Jesus aqui, ou melhor dizendo, Paulo aqui, ele fala que nós somos o bom aroma de Cristo. E daí vem essa pergunta, qual é a sua essência? Qual é a tua essência? O que nós temos exalado para Deus? Se é o bom ou o mau perfume? Se nós, de fato, temos sido aqueles que têm exalado o perfume de Cristo, que têm feito, no caso, feito por merecer ser chamados de cristãos. Para quem não lembra, cristão significa parecer com Cristo, ou pequenos cristos. Então, muitas pessoas acham que simplesmente o fato de ser cristão é seguir um rito religioso, mas é justamente nas atitudes que vai diferenciá-lo de um ímpio, de uma pessoa que é filho de Deus, com aquele que não é filho de Deus. E também é importante lembrar que até na cultura romana, os romanos, eles também ofereciam sacrifícios. Eles também faziam com que utilizasse o perfume. Mas, para ser mais específico, quando os romanos eles vinham após uma vitória, de uma batalha, de uma grande batalha, de uma grande conquista, eles traziam consigo aquelas pessoas que haviam sido prisioneiras, os prisioneiros de batalha. E daí, após executá-los, era uma forma de mostrar o seu poder e mostrar a sua vitória sobre aquele povo. Então, era uma forma que eles faziam também de ofertar, digamos assim. Tanto é que o César, ele se vestia de Júpiter, né? Então, assim, eles eram politeístas. Mas, diferente da cultura romana, o povo judeu,
o povo de Deus, ele oferecia os holocaustos justamente como forma de arrependimento, e não para se vangloriar, mas é uma forma de mostrar submissão, de mostrar que estava justamente arrependido pelos seus pecados. E, no caso, o bom perfume nada mais é do que o Evangelho, é o cheiro de Cristo. E é para os que se perdem, não apenas para aqueles que são salvos. E é um cheiro, ao cheiro de morte, para a morte, e também significa o cheiro de vida para aquele que escolhe a vida. Mas que vida é essa? Que morte é essa? Trata-se justamente da vida eterna. Trata-se justamente da morte eterna, ou seja, o pecado nos afasta de Deus. Deus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Então, vale salientar que se refere justamente à graça que é nos concedida através de Deus e que é o triunfo. O que seria isso? A salvação. Então, é importante destacar como ponto, um dos primeiros pontos, que é justamente com relação sobre esse aroma de Cristo. Fazer ao mesmo tempo uma reflexão. Nós temos sido, de fato, esse aroma de Cristo? Nós temos sido, de fato, filhos de Deus? Nós temos, de fato, feito aquilo que apraz, aquilo que é agradável aos olhos do Senhor? E somos o bom perfume de Cristo para os salvos e não salvos, ou seja, onde quer que nós estejamos, devemos deixar o aroma de Cristo, ou seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho, seja na igreja, seja em qualquer lugar. Nós devemos justamente proceder como tal, proceder como filhos de Cristo. E daí deixar o Evangelho, espalhar o Evangelho. Então, devemos procurar o quê? Exalar esse bom perfume de Cristo, onde quer que estejamos, assim como os que salvam encontram o conhecimento de Cristo, que é o cheiro para a vida. Então, o Evangelho, ele é o cheiro para a vida. E, pois, significa a vida agora e a vida eterna, como foi mencionado. E por meio de nós é que manifestas o quê? A fragrância de Cristo. Então, devemos, assim, exalar esse bom perfume. E qual é a outra forma que poderemos, de fato, mostrar que somos aquelas pessoas que verdadeiramente exalamos esse bom perfume? Isso podemos ver em os frutos do Espírito, que se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Assim diz a palavra do Senhor. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Então, a partir do momento, não há como você, onde é que passar, você não possui essas características que são frutos do Espírito Santo e não exalar um bom perfume. Pois aquele que exalar um bom perfume, ele vai verdadeiramente exalar. Então, ele vai demonstrar, ele vai mostrar para aqueles que necessitam do Evangelho. Então, através do nosso testemunho e através do fruto do Espírito, é que vamos verdadeiramente demonstrar que possuímos o perfume de Cristo. Ou seja, o Evangelho, ele é algo para ser vivido dia após dia, e não simplesmente ser trabalhado, ser vivenciado no ambiente de uma igreja, no ambiente do templo. Não se limitar aos muros do templo, mas, acima de tudo, devemos fazer com que as pessoas sintam a fragrância, e daí elas passem a ver Cristo através do nosso testemunho, através das nossas atitudes, através do nosso falar,
através da forma como direcionamos às outras pessoas. Então, meus irmãos, a conclusão na qual venho trazer aqui é, na verdade, a reflexão. E justamente é o tema. Qual é a tua essência? O que tem sido a sua essência? Verdadeiramente temos exalado o bom perfume? Verdadeiramente temos vivenciado o Evangelho? Então, que nós possamos a cada dia mais refletirmos, analisar as nossas consciências e vermos o que necessitamos para moldar essa personalidade, essa característica cristã, para poder verdadeiramente vivenciarmos o Evangelho. E daí sermos realmente filhos de Deus, sermos vistos como filhos de Deus, e possamos ser luz para o mundo, possamos ser sal por onde quer que passamos. Então, foi isso. Terminei. Ok. 10 minutos, 36 segundos, 77 milésimos de segundo. Me pareceu também. Pensei que fosse menos tempo, fosse uns 6, 7 minutos. Foi mais. Muito bem, gente. Vamos trabalhar agora. Vamos voltar aqui. Peguem aí o material de vocês. E vamos pensar aqui primeiro no sermão de Alice, né? Baseado em 1 Reis, capítulo 11, do verso 1 ao 11. Localizaram aí? Ok. Qual, na avaliação de vocês, qual foi o tipo de sermão? Expositivo. Sermão expositivo. Positivo. Ok. Por que foi expositivo? Mais de 5 dela, vezes. O texto dela é bem grande. Ela usou 11 versículos, né? 11 versículos. Ok. Muito bem. Ela fez uma introdução falando um pouco sobre Salomão, certo? Você observa que quando ela vai colocar o tema, ela coloca características do desobediente, não é isso, Alice? Muito bem. Minha orientação para ela, com relação a fazer, quando você vai fazer esse tipo de contraste, seria interessante uma ênfase maior. Você mencionou, você citou, mas poderia ser dado uma ênfase maior no Salomão quando ele começou. Então, o Salomão, ele começa como um amado do Senhor, certo? O Salomão, ele começa totalmente submisso a Deus. Quando Deus dá o cheque em branco, ele pede apenas sabedoria, ele não pede riqueza, ele não pede glória. Então, ele era um homem que zelava por isso, por essa obediência. Ele foi um homem que zelou por isso por um bom tempo na sua vida. Porém, chegou um momento, mais para o final da sua vida, que isso aconteceu com ele. Então, poderia ter gastado um pouco mais de tempo falando um pouco mais sobre Salomão. O Salomão antes. O Salomão antes de se tornar um desobediente, né? Porque ele se tornou isso depois. Essa seria uma primeira observação. Porém, trabalhou bem o tema, está claro, características do desobediente, fez a chamada oração interrogativa, né? Onde ela fez a pergunta quais as características do desobediente e desenvolveu 3 pontos. Desconsidera os princípios de Deus, insiste no erro, desperta a ira de Deus. Tá certo?
Então, esses foram os temas. Ela corrigiu algo que a gente observou nos sermões da semana passada. Ela corrigiu isso quando ela, ao mencionar as divisões, ela chamou para onde? Para o texto. Ela apontou quais versículos estava baseado aquela divisão. Então, isso já foi uma correção. Então, lembrem disso. Na verdade, Daiane também fez praticamente a mesma coisa. Hoje o pessoal teve mais esse cuidado de trazer para o texto. E os da semana passada ministraram mais e esqueceram um pouquinho dessa parte. Então, os demais, lembrem-se disso. Sempre que vocês anunciarem a divisão do sermão, a divisão do que você está desenvolvendo, chame o ouvinte para o texto. Mostre no texto onde você está baseando o que você está declarando. As divisões dela teve coerência, porque ela trabalhou a oração de transição sempre, né? Primeira característica, segunda característica, terceira característica. Então, foi bem coerente. Teve uma linha de raciocínio coerente. Não sei se pela pressão do tempo, não sei, mas poderia ter desenvolvido mais, né? Pode ver que o sermão todo não chegou a 10 minutos. Isso quer dizer que cabe mais argumentação, que pode ser colocado aí entre uma divisão e outra, certo? E fez uma conclusão trazendo a questão da aplicação. No caso de Salomão, foi a quebra do princípio, a questão do jugo desigual, e ela aplicou de forma mais geral para outros princípios que a gente hoje quebra no nosso dia a dia, ok? Então, em termos de estrutura, o sermão ficou bom, com texto, com introdução, com tema e divisões bem coerentes. O que precisa melhorar, não sei se você vai pregar ele em algum canto ou se já pregou, mas se for pregar, é somente ampliar um pouco mais a argumentação, sabe? Isso seria muito interessante. Por exemplo, uma dica, ele desconsidera o princípio. Qual foi o princípio que ele desconsiderou? Deus disse que não deveriam se casar com mulheres de outras nações. E seria bom enfatizar bem isso, colocando que a questão que Deus estava trabalhando não era um preconceito racial, não era uma questão de que Deus não queria uma mistura de raça, mas a ênfase central era uma questão religiosa. É porque as mulheres eram pagãs e elas conduziriam e levariam os filhos de Israel a adorar outros deuses. É importante enfatizar isso, porque pode passar a impressão que Deus está sendo meio que preconceituoso em termos racial, né? E Deus não estava dizendo isso. Por exemplo, você pode mencionar o caso de Ruth. Ruth era uma moabita e ela se casou com Boaz, mas teve a aprovação de Deus. Mas Ruth era uma gentia convertida à fé de Israel, ao Deus de Israel. Então, como um exemplo de que não era raça, mas era a questão religiosa, né? Que foi o pecado realmente central de Salomão. Então, são dicas para ajudar você a ampliar um pouco mais essa questão. Talvez trazer nesse terceiro ponto a questão que desperta a ira de Deus, e Deus estava corrigindo Salomão pelo seu erro. Seria muito interessante, sempre que você prega no Antigo Testamento, sempre fazer uma transição para o Novo. Então, por exemplo, você pega uma carta aos Hebreus, onde Deus diz de forma clara, né? O Senhor açoita todo aquele que ele recebe por filho, o Senhor disciplina, está lá em Hebreus capítulo 12, mais para o final. Então, destacar que Deus tem essa mesma postura hoje, de quando um filho desanda, vai por outro caminho, Deus tem a postura de corrigir, de tomar as devidas providências. Então,
são dicas para você ampliar um pouco mais o conteúdo do sermão, né? O desenvolvimento dele, que dá aí para você pregar pelo menos aí uns 25 minutos sem nenhum problema, esse mesmo sermão. Ok? Basicamente isso. Eu não sei se alguém tem mais outra observação a fazer sobre a apresentação de Alice. Eu tenho. Apenas Diga aí, Giovanni. Quero parabenizá-la, porque eu achei muito boa. Assim, apesar de eu sempre ter alguns detalhezinhos, né? Mas, assim, ao meu ver, né? Assim, não sou um expert em homilética, mas foi muito bom. Eu também tenho. Diga aí, Agil. Eu queria saber dela se eu posso pregar ele na próxima semana aqui. Pode, eu te envio. Você sabia que você pode pregar o sermão de outra pessoa? Sabia disso, sabia? Sim. Mas o que é que tem que ser feito? Referenciar. Isso. Não há nenhum problema em você pegar o esboço de um pregador e você utilizar. Não há nenhum problema, tá certo? Só que sempre que você fizer isso, aqui foi muito boa a pergunta de Agildo, mas é porque é uma questão prática mesmo. Você pode sim utilizar o sermão de alguém, o esboço de alguém. Porém, ao fazer isso, você deve mencionar. Eu ouvi, eu li uma determinada mensagem, eu achei muito interessante e eu gostaria de compartilhar as ideias daquela mensagem com os irmãos e tal. Então, não há nenhum problema. Já aconteceu aqui na nossa igreja, de um determinado pregador, que pregou pastor, duas... então devia ter pego do seu sermão, né, pastor? Olha, não, veja dar só. a dica depois. Para aula de homilética não pode, ok? Para aula de homilética não pode. Isso eu estou falando na prática como pregador. Na prática como pregador, você pode fazer isso. Porém, você tem que mencionar. Para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu com um pregador aqui na nossa igreja, que ele pregou 2 sermões e na mesma noite, não foi na noite seguinte, não, na mesma noite, o pessoal que é antenado e é ligado, mandou para mim o link para dizer, pastor, esses 2 sermões que ele pregou foram sermões de Caio Fábio. E Caio Fábio tinha pregado na década de 90. Quer dizer, ele usou a mesma estrutura, as mesmas divisões, as mesmas ilustrações. Tem alguma coisa errada? A única coisa errada é que ele não mencionou que era um sermão de um outro pastor. Ok? Então, sempre que for fazer, mencione. Por exemplo, a Gildo vai usar o sermão de Alice. Olha, eu ouvi uma menina tal, lá do seminário, pregando assim, assim. Eu achei interessante o que ela trabalhou, quero compartilhar com os irmãos. Pronto, perfeitamente, não há nenhum problema. Ok? Ficou claro pastor, isso? Bem Sim, rapidinho. Alice. Eu concordo com tudo que o senhor falou. Depois que eu tinha preparado ele todo, que já tinha ensaiado 50 bilhões de vezes, eu vi, cara, falta referência. Tipo, mais referência, deixar o texto mais rico. Só que aí eu disse, eu tenho uma opção. Ou eu faço ele todinho de novo, ou eu vou levar essa correção e apresento ele assim, porque já estava muito em cima do tempo, né? Eu disse, eu vou levar. Mas eu vi que realmente eu precisava enriquecer ele com mais referências. Isso, ok. Tranquilo, mas a estrutura ficou boa, é isso aí mesmo. Vamos lá agora para o sermão de Daiane, Romanos 12, versículo 17 até o versículo 21. Ok? Vamos lá para as nossas observações. O de Daiane foi um pouquinho mais curto, deu em torno de um pouco menos de 9 minutos o que ela compartilhou. Então, ela usou Romanos 12, 17 ao 21, e, no caso, seria classificado como um sermão o quê? Expositivo, pastor. Um sermão expositivo, porque foi 5 versículos, né? E ela utilizou os 5, foi 17, 18, 19, 20 e 21.
Ok? Na introdução, ela falou um pouco sobre a carta, a epístola de Paulo, algumas informações sobre a epístola e apresentou uma espécie de resumo dos principais temas da carta, o que Paulo abordou na carta aos Romanos. Uma dica para ela, porque realmente ela falou tudo, mas falou de forma muito resumida, é que você pregou no capítulo 12. O capítulo 12 é um capítulo de transição na carta aos Romanos. Por que é um capítulo de transição? Se você pegar do capítulo 1 até o capítulo 11, é doutrina, é ensino bíblico teológico, ensino teológico mesmo. Então, ela até mencionou que fala do pecado, fala da justificação, da santificação, da questão de Israel e tal. Ali é doutrina pura, do 1 até o 11. Só que o capítulo 12, aí é onde você poderia, Daiane, explorar na introdução, se você quiser observar, o capítulo 12 começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis. Então, Paulo está agora fazendo um apelo aos irmãos para que tudo aquilo, diante de tudo aquilo que ele falou, esses irmãos agora passem a trazer algo prático. E aí a questão é oferecer a Deus o culto racional, não se conformar com este mundo. Então, ele começa a trazer as aplicações práticas. E essa parte que você falou está dentro dessas aplicações práticas do Evangelho, certo? Então, de repente, na introdução, você pode explorar um pouco mais, mostrando que do 1 ao 11 é doutrina, é teologia, e a partir do 12 é mais aplicações práticas da doutrina. Isso é bem interessante quando você trabalha a carta de Paulo aos Romanos, ok? Eu não sei se foi eu que observei ou se vocês também observaram, mas Daiane anunciou o tema como se fosse uma pergunta. É isso? É uma pergunta, Daiane, o seu tema? Foi. Eu entendi como uma pergunta. Ela anunciou como se fosse quais as atitudes para vencer o mal. Poderia tirar o qualificar suas atitudes, né? Aí ela falou o capítulo 7, 18, onde Paulo falou do mal que habita em mim, tal. Aí depois fez a pergunta: quais as atitudes para vencer o mal? Então, ficou o tema como uma pergunta e depois surgiu novamente a pergunta interrogativa. Eu tentei fazer, pastor, aquela questão da oração interrogativa, fazer a pergunta ao tema. Então, isso, mas... claro, né? Não. Você fez... Não, você fez a pergunta ao tema, só que você anunciou o tema como uma pergunta. Sim, entendi. Em vez de você dizer quais as atitudes para vencer o mal, você só precisaria dizer atitudes para vencer o mal. Entendeu? Aí faria a pergunta: quais as atitudes que você fez depois? Entendeu? Qual a primeira atitude? Isso. Aí depois você organizou direitinho e aí fez as transições de forma bem coerente. Quais as atitudes? Aí você trabalhou a primeira atitude, a questão de não pagar a ninguém ou retribuir a ninguém ou não pagar a ninguém o mal por mal, a questão de viver em paz com todos, de dar lugar à ira de Deus e pagar o mal com o bem. Então, você desenvolveu posteriormente, de forma coerente, as atitudes, colocando primeira atitude, segunda atitude, e isso deu coerência ao sermão. Eu acho que só foi nessa parte mais introdutória que você anunciou o tema, talvez um pouco antecipado. Poderia ter desenvolvido um pouquinho mais e depois anunciar o tema atitudes para vencer o mal. Ok? Outro Paulo. Sim. Mas, no caso, não poderia ser uma pergunta o tema? Ou o senhor está falando especificamente do sistema que ela usou? No sistema que ela usou. O tema pode ser uma pergunta,
Porém, quando você coloca o tema quando pergunta, não tem pergunta o quê? Oração o quê? Interrogativa. Interrogativa, porque se o seu tema já é a pergunta, e pode Não ser, não tem Mas problema, eu não coloquei, não. Eu coloquei aí atitudes você não coloca. No caso, Daiane, era para ser Eu não exatamente isso, né, coloquei a Daiane? pergunta. Certo. Eu acho que foi. Você se antecipou um pouquinho e Eu me colocou antecipei. a nível de pergunta. Depois você pode até, quando a aula estiver gravada lá, pegar a parte da sua pregação e dar uma olhada nessa parte aí, que talvez você antecipou. Mas respondendo a Roberta, poderia ser uma pergunta sem nenhum problema. Só que quando o tema é pergunta, o que é que não tem? Oração interrogativa. Não tem a oração interrogativa, porque o próprio Aí, tema já é. no caso, se o tema é uma pergunta, não tem a oração interrogativa, mas pode ter a oração de transição. Isso. Que a oração Por de exemplo, transição é a resposta ao tema. isso. Por exemplo, se ela tivesse colocado assim, vamos pensar que fosse interrogativa. Quais as atitudes para vencer o mal? Digamos que isso fosse o tema dela. Então, ela já ia direto para a oração de transição. A primeira atitude é essa, a segunda atitude é entendi. essa, entendeu? Já vai direto para essa sequência. Ok? E aí ela fez uma conclusão que a gente chama de recapitulação. Não sei se vocês perceberam. O que é a recapitulação? Ela mencionou os pontos que ela desenvolveu de forma bem mais resumida. Então, ela fez uma recapitulação dos pontos principais que ela desenvolveu. Ok? E finalizou, depois da recapitulação, com a aplicação, citando Tiago como o texto que fala da questão de não ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Ok? Então, muito bem. Então, basicamente, essas observações. Alguém tem mais alguma que gostaria de fazer? O Essa é a hora. pastor, eu queria fazer uma pergunta. Sim. Tipo, quando você lê o versículo, seu tema, você, na sua introdução, é necessário falar do capítulo que eu escolhi todo, ou eu posso falar do meu tema? A reflexão do tema. Por que o tema? Se eu for falar sobre casamento, então eu posso introduzir com casamento, porque os casamentos, então eu vou ter que explicar o capítulo, de que Paulo, a história, tal, se necessariamente eu quiser falar sobre aquele assunto. Não que eu estou dizendo que seja temático, entendeu? Certo. Pode ser... Não, a introdução existe em várias formas. Ela pode ser uma introdução que traga essas informações do livro, do contexto. Esse é um tipo de introdução. O bom dessa introdução é porque você já situa o ouvinte, que às vezes o ouvinte não tem um conhecimento necessário para entender o texto, e aí quando você usa essa introdução explicando o contexto, quando escreveu, para quem escreveu e tal, ajuda o ouvinte a entender melhor o texto, sabe? Você ontem estava na igreja à noite e você viu que eu peguei um texto lá em Êxodo 13, mas eu expliquei desde a escravidão do Egito e a libertação. Para quê? Porque nem todo mundo, às vezes, tem um conhecimento dessas informações. Mas uma introdução, ela não precisa ser necessariamente a explicação do texto. Você pode usar a introdução na explicação do seu tema. Por exemplo, Giovanni fez isso. Giovanni não fez na introdução uma explicação do texto. Ele usou a questão de essência, a explicação especialmente desse termo. Então, pode ser uma explicação do tema que você vai trabalhar. Perguntas, mas ainda não tem um tema. Não me coloque agora. Não, mas fique à vontade para perguntar. Essa é a hora de tirar dúvida. Pastor? Sim. Agora eu. Diga aí, o senhor falou nas aulas que até quatro versículos a gente poderia considerar como um sermão também textual.
Isso. me Eu recordo dessa parte. expliquei o seguinte, que alguns autores consideram até 3, outros consideram até 4. Eu considero até 4. Mas de 5 para frente, a gente já tem aí um sermão expositivo. Pelo Então, menos nesse para caso ser. de Daiane, poderia ficar entre textual e expositivo, né? No caso de Daiane, foi 17, 18, 20... 17, 18, 19, 20 e 21. Foram 5 versículos. Foi até o 21. Foi. Foi até o 21. No caso de Alice, foram 11 versículos. Então, por isso que o de Daiane também entra dentro desse mesmo sistema. Pastor. Sim. Não, pode concluir, conclua. Não, se tivesse sido a Gilda até o 20, realmente se encaixaria aí nesse que você está dizendo. Diga aí, Alice. Eu quero só parabenizar a minha colega de seminário, foi muito boa a apresentação dela e que eu vou fazer uso também desse sermão posteriormente em uma oportunidade, que eu espero que não seja agora pregar. Acho que essa menina me aperreou tanto. Foram tantos treinos, até nos Zoom a gente entrou, viu? Mas foi bom, foi bom, viu? Uma ajudando a outra, foi bom. John, eu vou usar o seu também, viu, John? Ficou até parecida a estrutura, né? Como é, Gildo? E Johnny já pregou, foi? Eu vou usar o seu também. Ele já tá usando o texto dele sem ele pregar ainda. Mas eu não peguei, não. Você já viu pregando, a Gildo, mas ainda vou pregar. Ok, minha gente. Vamos agora para o sermão de Guilherme, em Apocalipse 2, 1 ao 7. Ok? Então, vamos lá. Guilherme, pela quantidade do texto que ele utilizou, o tamanho do texto, foram 7 versículos, né? Então, a gente tem aqui, pelo tamanho, um sermão Positivo. Expositivo. Ok. Vamos lá. Guilherme fez uma introdução trazendo um pouco de informações sobre Éfeso como cidade da Ásia, na verdade, a capital, né, da Ásia. Trouxe um pouco do contexto histórico-cultural, especialmente destacando a questão da deusa Diana, né? Que Guilherme pode acrescentar aí, não sei se ele tinha colocado, pode mencionar aí, obviamente, Atos, capítulo 19, né? Que é quando Paulo está pregando ali, tem aquela situação com Demétrio, né? O ourives. E aí ele mobiliza o pessoal para levantar-se contra Paulo, porque os convertidos não estavam mais comprando, né? As imagenzinhas de Diana. Deu um prejuízo danado. E aí ele mobilizou o pessoal e eles gritaram, né? Por quase 1 hora, grande é a Diana dos Efésios. Não sei se Guilherme tinha colocado isso no sermão dele, no esboço. Eu coloquei isso no sermão que eu levei na igreja, né? Só que aquilo certo. Diminuindo para poder dar certo ao mesmo tempo. Pronto. Então, ele fez essa menção, um pouco da plantação, como foi que foi plantada essa igreja lá, mencionou a 3ª viagem missionária de Paulo. De fato, ele passou quando saiu de Corinto, e na volta, na 3ª viagem, foi que teve a plantação da igreja de Éfeso. Então, ele trouxe na introdução essas informações, tá certo? Eu não sei, Guilherme, pode deixar o seu microfone aberto para ficar mais fácil, se eu conseguir identificar bem o tema, eu entendi a parte mais de características da igreja, mas aí eu não sei se era da igreja de Éfeso, não sei como é que ficou exatamente. As características da igreja de Éfeso. Características da igreja de Éfeso. Então eu anotei certo. Características da igreja de Éfeso. Isso. Ok. Aí você destacou virtudes da igreja, doutrina, obras, que é serviço, trabalho, perseverança, são as virtudes da igreja. Perseverança. Dentro,
Aí depois você falou do esfriamento, que Isso. no caso já não era mais virtude, era uma deficiência. Era o... Isso. Eu abordei o lado positivo daquela igreja e E também depois os o lado pontos negativo, negativos. que foi o esfriamento, a questão do abandono do Os casos de amor, esfriamento, né? perdeu o Isso. amor e tal, e trocaram pelo zelo, o zelo à doutrina, né? Mencionou 1 Coríntios como o amor como superior aos dons espirituais, mencionou Jesus dizendo que o amor é o que nos identifica, né, como cristãos. E É aí como a você marca de um cristão, porque tem os a textos, marca tem o os textos texto aqui, só que de eu não ia ler os textos para não demorar muito. João 13:35, com certeza, Pastor, é o texto. A marca do cristão, né? A marca é isso mesmo, 13:35. 13:35. pastor, então, no caso, ele disse que abordou Isso. os pontos positivos e os pontos negativos, não foi? Ele disse aí? Mas eu estou só mencionando o que ele citou. Agora a gente vai ver a coerência com o tema. Isso já ia Entendeu? E aí ele finalizou com o último ponto, mostrando que Cristo chamou a igreja ao arrependimento. Dentro desse arrependimento, lembrar-se de onde caiu, o arrepender-se e o voltar à prática das primeiras obras. E concluiu com a própria conclusão da carta, que foi o chamado para ouvir a voz do Espírito e a promessa da vida eterna, né? Porque o ter acesso à árvore da vida é exatamente a promessa de vida eterna. Ok? Então, foi basicamente isso aí que Guilherme trabalhou. Quais são as observações que a gente tem a fazer? Quando você vai elaborar o tema, no tema em si, você deve evitar, por exemplo, características da igreja de Éfeso. Ok. É um tema? Mas teria que ter algo que não ficasse só em Éfeso. Teria que ter alguma forma de colocar. Vamos pensar aqui algo do tipo Éfeso, igreja de Éfeso ontem e hoje. Quando você diz igreja de Éfeso ontem e hoje, você já está dizendo o quê? Eu vou falar dela na época, mas características dela tem hoje. Então, um exemplo. Entendeu? Só o que um exemplo. Ou se você simplesmente colocasse características de uma igreja de Cristo. Aí você generalizou, você já colocou de forma geral e você pode usar Éfeso como modelo de uma igreja de Cristo. Entendeu? O que eu quero dizer deve-se evitar colocar só o nome da cidade. Por exemplo, característica da igreja de Corinto, característica da igreja de Éfeso. Então, põe de uma forma que tem uma aplicação já para hoje. Algo do tipo característica da igreja de Cristo, por exemplo. Ou Éfeso ontem e hoje. Então, você já aplicou. Por exemplo, uma vez eu preguei um sermão em Romanos 7 sobre o conflito de Paulo. Eu queria falar do conflito de Paulo, mas como foi o tema que eu coloquei? O conflito de Paulo, o conflito de todos nós. Então, quando eu coloco o conflito de Paulo, o conflito de todos nós, eu já estou dizendo para a igreja que aquilo que Paulo viveu é algo que nós vivemos hoje. Então, o próprio tema, ele já precisa trazer. Porque, por exemplo, característica da igreja de Éfeso, isso pode não gerar nas pessoas um interesse, mas o que eu quero saber só da igreja de Éfeso? Entendeu a questão? Então, no tema, você já coloca algo um pouco mais atualizado, que já traga a ideia para hoje. Tá certo? Agora, aqui, se você usou características, você está dizendo para o ouvinte que você vai mostrar as características dela. Quais são? Então, quais são as características dessa igreja? Então, o ouvinte, ele esperaria que você trabalhasse
ideia da igreja, as características que são marcas dessa igreja. Só que o que é que você trabalhou? Você trabalhou virtudes, você trabalhou o esfriamento do amor e você trabalhou um convite ao arrependimento. Tá certo? Então, não, como é que diz? Você desenvolveu os pontos, mas não ficou coerente com a palavra características. Foi Entendeu? isso que eu fiquei com um pouquinho de dificuldade, assim, eu anotava, aí características da igreja, eu coloquei entre parênteses, aí coloquei assim, virtudes, aí doutrina envolvida na obra, perseverante, aí esfriamento espiritual, aí depois positivas e negativas, ele trouxe também essa questão, né? A não ser que ele tivesse colocado assim, características positivas, aí, né, perseverante, né, abundante no trabalho, na obra. Aí era uma outra forma de colocar. Outra maneira seria, primeira característica, pontos fortes da igreja. Segunda, pontos fracos da igreja. Ou ter colocado aspectos. A palavra aspectos, ela é mais o quê? Mais abrangente. Aí, quais os aspectos que você vai trabalhar? Aí sim, virtudes, entendeu? As virtudes, aí você desenvolveria zelo doutrinário, né? Que é doutrina, trabalho, e perseverança. Ainda tinha fidelidade, se você quisesse trabalhar um pouco mais, não sei se trabalhou, não lembro se eu peguei. Então, talvez no lugar de características, Guilherme, você substitua características por aspectos. Porque se você pegar aspectos da igreja, aí você pode trabalhar. Primeiro aspecto é as virtudes da igreja, e você desenvolve. Segundo aspecto, quais seriam? Deficiências da igreja. Se você pegar a igreja de Éfeso, quais eram as duas deficiências principais dessa igreja? Aí você diz, não, foi o esfriamento do amor. Mas por que ela esfriou o amor? Ela tinha um zelo doutrinário excessivo. O zelo excessivo pela verdade levou ao esfriamento do amor. Então, você pode usar virtudes, deficiências e, de forma geral, sabe o que era que eu colocaria? Solução para a igreja. Onde você colocou aqui um convite para o arrependimento, você coloca solução. Por que solução? Porque a solução foi qual? Você destacou. Quais foram? Lembrar de onde caiu, não foi isso? Arrepender-se. E praticar, voltar à prática das primeiras obras. Pronto. Aí você tem, na palavra solução, aí você tem o que Cristo propôs como solução. Está aqui, ó. Ela teria que lembrar de onde ela caiu, ela teria que se arrepender e ela teria que voltar à prática das primeiras obras. Entendeu? Entendi. Então, essa palavra-chave, ela é muito importante para poder dar o quê? Coerência ao seu sermão. Então, eu sugiro você substituir características por virtude ou por aspectos, que é mais geral. E aí, primeiro aspecto, virtudes da igreja. Segundo aspecto, deficiências da igreja. E o terceiro aspecto, solução para a igreja. Ok? Ficou claro isso aí? Okay. Acho que... Aí, a conclusão está perfeita, porque veja só que coisa interessante, gente. Eu vou observar isso aqui para vocês. Guilherme fez uma conclusão usando a própria conclusão da carta. Prestaram atenção nisso? A carta não tem uma conclusão? Qual é a conclusão da carta? Ele conclui chamando para dar ouvido à voz do Espírito, já é uma própria conclusão, e conclui fazendo uma promessa. Então, quando você tem um texto que você tem no próprio texto a conclusão do autor, você faz o que Guilherme fez. Você usa a própria conclusão da carta, que foi o que ele fez, certo? Então, a conclusão dele ficou
muito boa, porque ele utilizou a própria conclusão que a carta tem. Ok? Alguma pergunta a mais que alguém gostaria de fazer? Eu tenho também. Eu Eu estou não é meio também pergunta. ligada. Não, pode falar. Diga aí, Agil. Eu não é pergunta, é só uma observaçãozinha para Guilherme. Eu não sei se eu cometi essa falha também. Na conclusão, foi mencionada a expressão para concluir, ele falou 2 vezes. Ah, sim. Uhum. É uma observação que também, quando você fala para concluir ou concluindo, o ideal é que realmente você já vá para a conclusão, né? Porque tem pregador que diz para concluir, aí diz terminando, agora fechando o raciocínio, quer dizer, ele está concluído várias vezes, né? É uma observação interessante. Ok. Qual mais? Mais alguém? Sheila? Pastor, é mais sobre a questão da pergunta interrogativa, novamente. Eu posso usar ela em qualquer momento depois que eu anunciar o tema? Ela cabe em qualquer momento, dependendo do que eu esteja falando? Na hora que você anunciar o tema, a próxima coisa tem que ser a pergunta. Ah, é? É. Por isso que, no caso, por exemplo, no caso de Daiane, ela anunciou o tema como uma pergunta, e aí ela ainda voltou, falou de Romanos 7:18 e tal, e depois jogou a pergunta de novo. Não, depois que você diz o tema, logo em seguida vem o quê? A pergunta. Então, se eu coloco lá, características do desobediente. Quais as características do desobediente? Aspectos da Igreja de Cristo. Quais aspectos eu gostaria de destacar? Quais aspectos nós vemos nesse texto? Então, quando você diz o tema, logo em seguida vem a pergunta. Ah, obrigada. Ok? Vamos em frente? Ou alguém tem mais algo? Na verdade... Diga aí, Norma. Meu bem, pastor. Assim, eu observei também vício de linguagem. Vício de linguagem. A palavra né teve muito. Caiu. A internet caiu. Vício de linguagem. Você está me ouvindo? Cortou bastante, mas deu para entender que era vício de linguagem. Não é isso? Você falou vício de linguagem. A questão do né? Ao tempo de forma muito repetitiva. O vício de linguagem realmente é algo que a gente precisa cuidar, ter um cuidado com isso. Norma, quando tu for falar, é só tu desligar o teu vídeo, que aí o áudio sai melhor, porque fica 2 downloads ao mesmo tempo, um para o vídeo e um para a voz. Aí a internet vai só para o... Diga aí, Roberta. Na verdade, eu ia fazer uma pergunta sobre o meu esboço, né? Tem uma dúvida que eu tenho. A minha introdução, eu vou falar sobre um capítulo, alguns versículos de um capítulo, mas a minha introdução eu fiz com base no capítulo anterior, para ter uma compreensão melhor sobre o desenvolver do próximo capítulo. Mas aí, eu estou vendo muitas introduções falando sobre os livros, sobre o contexto histórico. A minha não tem nada disso. É somente, especificamente, falando sobre o decorrer da história antes, dos acontecimentos antes do capítulo que eu vou falar. Está errado? Ou preciso ter... Veja só, você só deve colocar na introdução aquela informação que vai ser útil, que vai servir. Por exemplo, por que Guilherme precisou colocar as informações sobre Éfeso, a cidade? Ele ia falar de uma igreja que estava naquela cidade e os desafios que aquela igreja enfrentou. Entendeu? Então, quando ele explicou sobre a cidade como a capital da província romana, quando ele explicou sobre ser a guardiã do templo de Diana e tal, é porque ele estava situando, porque ele vai falar de uma igreja naquela cidade. Então, havia essa necessidade de trazer essa informação, essas informações para o ouvinte. Agora, você pode, por exemplo, você vai pregar num evangelho.
um relato do Evangelho. Só se realmente for algo que você precise explicar o porquê que o autor escreveu aquilo. Por exemplo, se você vai pregar numa parábola em Mateus, que tem lá, porque o reino dos céus é semelhante a e tal, e você precisa explicar por que que Mateus usou o reino dos céus. Mateus usou o reino dos céus porque Mateus estava escrevendo para os judeus, e os judeus eles tinham dificuldade, evitavam falar o nome de Deus, e ele substituiu o reino de Deus por reino dos céus. Essa informação, ela é importante para quê? Para o que você vai explicar. Agora, se você vamos dar um exemplo, tem um livro no Antigo Testamento que tem 20 capítulos. Você vai pregar no capítulo 11, como foi o caso de, acho que foi Alice, né? Capítulo 11. Tem 10 capítulos anteriores. Na verdade, ela não precisava mencionar, como não mencionou, quando foi escrito, quem escreveu, qual foi a época, por quê? Porque não ia contribuir com a mensagem. Ali, o que ela precisava realmente era trazer dados e informações sobre Salomão, porque havia essa necessidade de se conhecer mais sobre Salomão para poder chegar naquele ponto que chegou. E ela não mencionou nada, quem escreveu Primeira Reis, em que época foi escrita, esse negócio todo. Deu para entender? Então, a introdução, você só traz essas informações se realmente elas forem necessárias. Tá joia? Obrigada. Ok, minha gente. Vamos agora para o último, que foi o de Giovanni. Vamos lá. Giovanni leu 2 Coríntios 2:15. Foi isso? E ele se concentrou especialmente... Deixa eu só abrir aqui, que eu tenho uma observação a fazer. Logo aqui. No capítulo 2, ele se concentrou no verso 15, onde fala da questão de que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Muito bem. E ele lançou uma introdução explicando a ideia de sacrifício como sentido de arrependimento, e aí é a ideia do bom perfume, da boa fragrância, e foi muito resumida a introdução e ele já lançou o tema. Se eu não estiver enganado, Giovanni, o seu tema foi uma pergunta. Não é isso? Exatamente. Qual é a tua essência? Depois que você lançou o tema, você foi explicar, depois do tema, você foi explicar o significado de essência, os sentidos que essa palavra tem. Certo? Você trouxe mais informações sobre essência. É interessante você refazer isso aí no sentido de todas essas informações precisam vir antes do tema. Ok? Antes do tema. Por quê? Porque depois que você anuncia o tema, o máximo que você pode fazer é, por exemplo, se você explicou o que é essência, essência tem vários significados, como você explicou aí. Quando você explicou o que é essência, e aí você disse, eu quero trabalhar nesta noite o tema, qual é a tua essência? Você pode até dizer, eu vou usar a palavra essência aqui nesse sentido. Pronto. Quando o ouvinte escutar a palavra essência, ela já sabe que você vai usar naquele sentido. Então, toda aquela explicação que você deu sobre essência, ela deve vir antes do tema. Certo? Antes de você lançar o seu tema. Muito bem. Você jogou a pergunta, que é qual é a tua essência, e passou a desenvolver a ideia do bom perfume, que é o Evangelho, a questão da vida e que tipo de vida, a questão da morte, o que era essa morte, a morte eterna, a vida eterna, e a ideia do aroma de Cristo. E foi, posteriormente,
para a questão dos frutos do Espírito, lá em Gálatas 5, 22. Então, a minha pergunta para você é a seguinte, é aqui que eu fiquei naquela... A sua intenção era pregar um sermão textual ou temático? Na verdade, era textual. Ok. É aí que ficou a minha dúvida, porque quando você mencionou como divisão os frutos do Espírito, essa informação de frutos do Espírito não estava no texto que você leu. Você foi buscar ela onde? Lá em Gálatas. Então, se fosse um sermão temático, aí sim, você pode dar base à sua divisão com textos em qualquer livro temático. Mas se o sermão é textual, a base da sua divisão precisa ser o texto que você leu. Ok? Então, isso é que me deixou um pouquinho com relação à dúvida no que diz respeito ao tipo do sermão. Eu tenho uma sugestão para dar para você. Lembra que a gente falou que você deve utilizar um texto que tenha a ideia completa, o conceito completo, que traga uma ideia total. Por exemplo, você usou só o versículo 15. Se, por acaso, você tivesse usado o 14, o 15 e o 16, você teria como desenvolver melhor esse seu tema. Por quê? Porque dá uma olhada aí, os demais podem olhar também. O 14 começa: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós, o que é que Deus faz? Manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume, veja, fragrância, perfume. O bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. 16. Para com estes, ou seja, para com os que se perdem, cheiro de morte. Para com aqueles, ou seja, com os que se salvam, aroma de vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Então, veja, se você lesse os 3 versículos, você ia ver que a ideia está completa. A ideia de fragrância, de cheiro, de aroma, que você desenvolveu aqui no seu sermão, você poderia ter usado o texto todo. Que seria um sermão textual também. Por que seria textual? Porque você ia usar 3 versículos, ok? Então, minha sugestão é que, quando você for pregar novamente esse sermão, que você faça uso dos 3 versículos, porque os 3 versículos, eles tratam de quê? Eles tratam do mesmo assunto, eles tratam do mesmo tema, e aí você tem fragrância, você tem perfume, você tem aroma, tudo isso relacionado ao mesmo assunto, tá certo? Talvez, se você tivesse usado os 3 versículos, Gálatas 5, 22 ia ser apenas um texto que você ia mencionar. Entendeu? Algo do tipo: olha, irmãos, nós exalamos a fragrância e o aroma de Cristo quando nós vivemos aquilo que Paulo trabalhou, desenvolveu lá na carta aos Gálatas, quando ele falou dos frutos do Espírito e tal. Então, Gálatas 5, 22 não ia ser uma divisão, mas ele ia ser um texto paralelo que você ia usar para desenvolver o seu argumento, tá certo? Então, essas seriam minhas principais observações. E aí ele concluiu, trazendo reflexão, que era exatamente perguntando, fazendo a pergunta do tema: qual é a tua essência, né? E aí ele trabalhou algumas aplicações. Ok? Alguma observação, pergunta que alguém gostaria de fazer? Esse é o momento. Não? Tá ok?
Deu para entender? Muito bem. Semana que vem, quais serão os próximos abençoados e abençoadas? Vamos lá? Eu acho que é Claudinha, próxima semana, hein, Claudinha? Vai, Claudinha. Desenterra o talento, Claudinha. Ainda vou fazer o apelo, viu? Renata vai ser também semana que vem? Dia Não, 4, né? a glória de Deus. Pronto, então ficou... Cadê o meu papelzinho que eu mandei para vocês, gente? Espera aí, só... Aliás, dá Irmã Bárbara. Não, falei isso primeiro, não. John, não precisa do seu sermão, rapaz. Dia 28. Já anotei o seu, Agildo, viu? Pronto, tá aqui. Pastor, o meu dia é que dia, hein? Aí, pelo amor de Então, Deus. preste atenção. Eu acho que eu enviei para todo mundo a listinha. Mandei, não? Dia 28 é Bárbara, Ana Cláudia. 28. Vou olhar aqui. Dia 28 é Bárbara, Ana Cláudia, André e Johnny. Eu sou o Isso, último. eu acabei de pegar a lista aqui. Dia Isso 28, Bárbara, Ana Cláudia, André e Johnny. Dia 4 de abril, Jeane, Roberta, Renata e Sheila. Dia 11 de abril, Lucas, Flávio, Fabrícia e Juan. É fogo. É fogo. Eu acho que vou faltar. Acho que o dia quanto está aí meu nome? Sheila está aqui para o dia 4 de abril. Tenha Ô, misericórdia. pastor, abra exceção. Ou seja, Exceção para mim, se eu estiver muito nervosa, a gravidinha de enjoada, anda nervosa. Eita, Jesus. não, mas Ei, no dia- pastor, eu nunca me senti nesse período de gravidez tão calma na minha vida. Eu estou achando Pois até é. estranho. Espero que permaneça assim, em nome de Jesus. mas se Eu preocupe não não. estou me estressando com nada. Mas se preocupe não que no dia na semana que você vai preparar o sermão, a pregação, Eu vou para começar amanhã já, quer nem saber. pronto. Johnny não vai deixar você fazer mais nada. Ele vai cozinhar, fazer café, fazer tudo. Já não tá, pastor. Levar aguinha para você, levar café na cama, tudo isso ele vai fazer. Ok, minha gente. Deus abençoe a todos e fiquem na paz. Amém. E Vou até dormir. o próximo Boa noite a sábado. todos. Amém. Boa noite. Viu, Alice? Você não morreu. Não morri, graças a Deus.